Bom dia, caros irmãos e amigos que nos assistem através do nosso canal da Igreja Adventista do Sétimo Dia de Setúbal, no YouTube. É um prazer estar convosco novamente. Encontramos a estudar o livro de Isaías e neste momento vamos entrar na parte do livro de Isaías que é conhecida pela parte que não foi revelada na altura, ou seja, não se tinha ainda consumado todas aquelas profecias que foram aí preditas. Vamos estar a estudar o capítulo 41 ao capítulo 49. E como os irmãos puderam estudar esta semana, falamos aqui, podíamos falar de vários temas. Lição de domingo, e vamos... Eu de vez em quando vou falando dos dias, até para vos ajudar, portanto, a localizarem-se na lição. Fala-nos de um servo. E o que é importante aqui, e que nós não podemos sair desta lição sem compreender, é o que é o servo. Quem é o servo? Bem, Isaías 41:8, e podemos ler: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Se lêssemos por aqui, se calhar seria fácil nós dizermos rapidamente que servo seria este. Mas se depois, por outro lado, formos ler Isaías 42:1, que é logo a seguir: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu eleito, em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Bem, para nós que somos cristãos e estamos no Novo Testamento, vivemos o Novo Testamento, para nós é fácil. Mas se estivéssemos a falar com um professo da religião judaica, se calhar seria mais difícil nós encontrarmos aqui o sentido para este, portanto, para este servo. Para ele, com certeza que, portanto, tanto o servo coletivo como o servo individual seria sempre o povo de Israel. E eles baseiam-se em todo o sofrimento que tiveram ao longo da história, desde o terem ido para a Babilónia, a destruição depois do Templo de Jerusalém pelos romanos, todas as perseguições ao longo da Idade Média, toda a diáspora, depois até o próprio Holocausto que sofreram às mãos de Hitler e toda a perseguição que têm sofrido ao longo dos tempos e até os dias de hoje, as guerras que têm, portanto, ao longo das fronteiras do Estado de Israel. Mas nós conseguimos vislumbrar outra situação que está aqui. Primeiro que tudo temos que definir que, enquanto a nação Israel, no deserto, havia tido, portanto, a comissão de evangelizar todas as nações. Foi no tempo de Moisés. Deus declarou que realmente Israel seria uma nação santa e sacerdotal, mas Israel acabou por não cumprir, portanto, esse propósito. E o que é que acontece? Deus realmente necessita de nós para levar a cabo esta missão, que é evangelizar a todo o mundo. Podia tê-lo feito através dos anjos, mas o efeito não seria o mesmo. Portanto, nada como dizer ao seu povo: não, tu tens que ir à frente, tu tens que levar o Evangelho a todas as nações. E ao ter dado esta comissão, Israel falhou. E falhou porquê? Porque Israel era um Israel coletivo, era feito de pessoas como nós, massa humana, que acabaram por pecar. Eles tinham um problema muito grande, que é o problema que todos nós hoje em dia continuamos a ter, é o problema da idolatria. E o povo de Israel tendencialmente afastava-se para a idolatria porque olhava para os outros povos que estavam ao lado. Assim como nós muitas vezes olhamos para os nossos vizinhos, olhamos para as vidas que cada um tem e muitas vezes idolatramos aquilo que os outros têm ou aquilo que os outros conseguem na vida. Assim o povo de Israel acabou por fazer isso, acabou por cair, não seguir este propósito, mas no entanto Deus tinha eleito aquele povo através de Jacó primeiro, porque foi Deus que escolheu Jacó. Apesar de ser o segundo filho, ele, e ter um nome de enganador, aquele que vem agarrado ao calcanhar, ele acabou por eleger Jacó como, digamos,
a sua semente, a semente de Abraão, aquele que vai depois construir um grande povo. E é verdade, ele passou de Jacó a Israel no dia em que lutou com Deus. E até, como os irmãos podem ver, portanto, em Gênesis capítulo 32, Jacó, quando peleja com o Senhor, é-lhe dito, com Deus lutaste como um príncipe e prevaleceste com os homens. Deus estava naquele momento a dignificar Israel e toda a sua semente. E tal era o cuidado que Deus tinha para com este povo que no capítulo 41, 14, o trata por bichinho, em algumas versões de verme, para lhe dizer, tu, embora possas ser tão frágil como um verme, eu te escolhi a ti, eu te tomei, eu cuido de ti. Não és um povo qualquer. E diz-lhe Isaías 41:10, e isto é importante, Isaías tem muita coisa por onde nós podemos ler e ver os desígnios de Deus. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Ou seja, Deus, apesar do povo continuamente se inclinar para a idolatria, estava lá presente e deu sempre uma palavra de alento. O seu profeta, Isaías, trazia palavras de esperança. Não era de condenação. Era, estou aqui, eu fiz uma aliança convosco. Eu quero que vocês sejam o meu povo. Não foram eles que se tornaram o povo de Deus porque quiseram. Eles foram escolhidos primeiro por Deus. Bem, mas e então, entramos em Isaías 42:1 a 7, e eu tenho que ler isto, porque é importante que leiamos, porque a lição, quando nós a estudamos na semana, nós não estudamos a lição, nós estudamos o livro de Isaías através da lição que nos é dada. Estamos na lição 9, e a parte de Isaías que é estudada, este manual auxilia-nos, faz-nos entender melhor o que o livro tem para nos dizer. Eis aqui o meu servo, e eu estou a ler Isaías 42:1 a 7, a quem sustenho, o meu eleito, em quem me compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade produzirá o juízo. Não faltará, nem será quebrantado, até que ponha na terra o juízo. E as ilhas aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e a tudo quanto produz, que dá respiração ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamarei em justiça e te tomarei pela mão. E te guardarei e te darei por concerto do povo e para a luz dos gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os presos e do cárcere os que jazem em trevas. Bem, agora aqui já temos um servo individual, sem nome. E podíamos dizer assim, mas porquê é que não tem nome? Há tanta profecia na Bíblia que, portanto, que refere quase acontecimentos exatos com nomes, e havemos de ver mais à frente uma situação dessas. Aqui poderia ter sido, portanto, citado um nome. Já havia sido predito em Isaías 9, Emanuel, Deus conosco. Mas o que é que importou aqui a Deus que Isaías dissesse ao povo? Seria a missão do servo. Não seria, o nome aqui não seria o mais importante, seria a missão. E é um servo individual. E este servo individual aqui não se confunde com Israel. E não se confunde porquê? Porque primeiro ele traz a justiça. Depois, o que é que ele faz? Segundo o que a lição nos vem dizer, ele alcança os seus objetivos, calma e tranquilamente, mas com sucesso. Ele é um mestre, é um professor. Ele serve como aliança entre Deus e o povo. Dá a luz, esperança, curando a cegueira, libertando os presos. Eu vou pegar na lição de sexta-feira e vamos ver o que a senhora White nos diz em Obreiros Evangélicos sobre esta missão do servo individual.
Este servo individual tinha grande tato e grande sabedoria. São todos atributos necessários no trabalho de ganhar almas. Este servo era o Salvador. Eu estou a adaptar a leitura para que a encaixe na lição de segunda-feira. O Salvador nunca suprimiu, portanto, este servo que era o Salvador nunca suprimiu a verdade, mas disse-a sempre com amor. Nas suas relações com outros, exercia o máximo de tato. E era sempre bondoso e cheio de cuidado. Ele não era arrogante. Ele não apontava os defeitos aos outros. Embora conhecesse o coração das pessoas, ele não apontava. Ele não dizia, tu não vales nada. Daí aquele versículo, a cana que fumega, ele não apaga. Ou seja, ele era manso de coração. Nunca foi rude. Nunca preferiu desnecessariamente uma palavra severa. Não ocasionou jamais uma dor desnecessária a uma alma sensível. Não censurava a fraqueza humana. Ele era humano. Ele conhecia os nossos erros. Ele conhecia a nossa fragilidade. Denunciava destemidamente a hipocrisia, a incredulidade, a iniquidade. Mas havia lágrimas na sua voz ao preferir as suas esmagadoras repreensões. Apesar de ele ser humano, ele não se conformava com o nosso sofrimento. Ele queria que nós fôssemos um pouco mais além. Nunca tornava a verdade cruel, porém manifestava profunda ternura pela humanidade. Se ele tinha que falar a verdade, ele falava. Para ele, todos se podiam salvar, mas tinham que aceitar essa graça. Toda a alma era preciosa aos seus olhos. Conduzia-se com divina dignidade, inclinava-se, todavia com a mais terna compaixão e respeito para todo um membro da família de Deus. Ele via em todas as almas a quem tinha a missão de salvar. Ele não era uma pessoa qualquer. Ele era o servo individual, sem nome que Isaías refere. Ele era também conhecido pelo rebento do tronco de Jessé. Em Isaías 11, como os irmãos podem ler, não vamos ler aqui, é referido como o Messias. Ele era realmente o Messias. Ele era o eleito de Deus. O ungido, eleito com letra maiúscula. Ele era ungido. Ele havia de ser aquele que havia de libertar o povo de Israel. E este é realmente um servo individual. É ele que liberta o povo. É ele que traz a justiça aos gentios. E agora nós podemos dizer, mas como é que é? Mas como é que nós sabemos isso? Bem, os Evangelhos, não sei se os irmãos sabem, se tiveram a oportunidade de ver esta semana, o livro de Isaías é conhecido pelo quinto Evangelho. Se não houvessem mais Evangelhos, este seria o único Evangelho que nós teríamos. Mas os Evangelhos, desde Mateus até Lucas, nós podemos observar que há cerca de 400 entradas ou 400 referências ao livro de Isaías. Se calhar os irmãos nunca se deram esse trabalho. Mas vão ver desde Mateus, por aí afora, até portanto, ao livro de Lucas, sempre que há um acontecimento na vida de Jesus, o livro de Isaías é citado. Esta é que é a verdade. E tudo se vem confirmando. Se nós podíamos ter dúvidas, Deus acaba por nos tirar essas dúvidas. Estamos a falar de cerca de 600 e tal anos depois de que esta profecia foi predita. Podemos ver aqui um exemplo, só para os irmãos terem a noção de como as coisas funcionam. Logo no início do capítulo que eu li, Isaías 42, em Mateus 3, 16 e 17, diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele, eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E Isaías 42, 1, diz: Eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, e em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele. Pus o meu espírito sobre ele. Em quem compraz a minha alma. Os irmãos e amigos podem ver que, efetivamente, Deus tudo sabe. E quando Deus tudo sabe, é essa a indicação que Ele dá. Deus não adivinha. Deus prediz as coisas porque tem o conhecimento desde o início dos tempos até ao fim dos tempos.
E Jesus, que é o servo, vem fazer o quê? Ele vem estabelecer uma nova aliança. É ou não é? Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E é esta aliança que ele faz, que ele acaba por fazer com todo o povo. Agora já não estamos a falar de um Israel físico, de um Israel com fronteiras, um Estado-nação. Estamos a falar de um Israel espiritual. E é ele que vem realmente, acaba por vir fazer esta missão. Vir à terra, para além de vir salvar, ele vem servir. Ele vem demonstrar como é que as coisas funcionam. Como é que Deus queria que o povo, inicialmente, no deserto, começasse a evangelizar. E ele vem realmente trazer essa boa nova. O Evangelho é a boa nova da salvação. Mas Deus, efetivamente, acaba por não só nos ensinar qual seria a missão do povo de Israel, assim como nos veio dizer o que Jesus, qual seria a missão de Jesus, depois, através da missão do servo anónimo, mas como a grandiosidade dele é imensurável, apresenta-nos um Messias que ele escolhe dentre os pagãos. E nós dizemos assim, então, mas como é que é possível? Como é que é possível que Deus tenha efetivamente escolhido alguém entre os pagãos para ter uma missão especial? E que missão foi essa? Ora, foi a missão de libertar o povo de Israel da Babilónia. E estamos a falar da Babilónia física, aquela que era o maior império na altura. Portanto, o povo aqui acaba por ser transportado para Israel. Portanto, os cativos de Judá, não foram todos, mas quase todos foram para lá. Portanto, as pessoas mais importantes. Portanto, eles foram dispersos. Portanto, Nabucodonosor levou-os para a Babilónia. Tiveram no seu cativeiro cerca de 70 anos, salvo erro. E o que é que acontece? Havia sido perdido que eles haviam de ser libertados. E é feita uma profecia que nos aparece em Isaías 44, 26, 44, 26 a capítulo 45, versículo 6, em que nos fala de alguém que viveu naquela altura e que era imperador persa. Estamos a falar de quem? De Ciro. E o que é que nos diz, e é isto, o que é que nos diz a palavra? Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e às cidades de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, e agora estamos aqui já perante um nome, é meu pastor, ou seja, ele guiará, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, se edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela sua mão direita, para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Atenção que esta profecia está a ser feita para o povo, mas ao mesmo tempo já está a ser feita para Ciro. Ciro ouviu isto mais tarde, quando chegou. E esta profecia foi feita 146 anos antes de ele a conhecer. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Esta profecia está a ser feita para o povo de Israel, mas ao mesmo tempo ela é tão precisa que havia necessidade disso. Não nos esqueçamos que Ciro tinha que ser, digamos que, notificado desta profecia e acabou por ser Daniel. Nós, portanto, sabemos que Daniel acabou por levar ao conhecimento de Ciro esta profecia e disse, olha, tu
apesar de estares aqui, não saberes porque é que estás aqui, vou-te dizer porque é que estás aqui. E leu-lhe o que dizia o livro de Isaías sobre isso. E acontece que realmente foi o que Ciro fez, não é? Ciro desviou, portanto, com os seus soldados, desviou as águas do rio Eufrates. Babilónia, que se sustentava sobre as águas, e era essa a sua defesa, acabou por sucumbir naquela noite em que Belshazzar se reuniu com todos os seus grandes, foi buscar todos os utensílios do templo, e não só, já não bastava blasfemar do nome de Deus, utilizou os utensílios como se fossem utensílios esses que estavam dedicados ao templo, e acabou por utilizá-los, portanto, nos seus cultos pagãos. E naquela noite que Babilónia caiu nas mãos de Ciro, realizou-se realmente uma profecia, portanto, a profecia que diria que o povo havia de ser libertado, e teria que começar pela queda de Babilónia. É interessante perceber também que realmente esta queda de Babilónia física assemelha-se à queda de Babilónia de Apocalipse 16, quando o anjo derrama a sexta taça em que seca o rio Eufrates e as águas. Mas aí já estamos a falar de águas espirituais, as águas que sustentam a Babilónia espiritual. E nós sabemos que as águas na Bíblia significam povos, nações, todas interligadas, e com o mesmo poder, portanto, e que deram o poder, e aqui como as águas deram o poder a Babilónia de se poder manter longe, digamos, dos seus inimigos, também no futuro, portanto, em Apocalipse, são essas mesmas águas, esses mesmos povos que darão força à Babilónia espiritual. Mas Ciro aqui acabou por ser o ungido de Deus nesta missão, que seria libertar o povo de Deus das mãos da Babilónia, neste caso a Babilónia física daquela altura. Agora, quer dizer, nós podemos dizer assim, então, mas como é que Deus faz uma predição destas com uma exatidão tal? E esta exatidão, esta predição tem dado tem criado algumas celmas a nível de alguns teólogos mais liberais, mais céticos, que dizem que não é possível que realmente Deus tenha feito uma profecia destas, com uma precisão destas, uma vez que não é assim que funciona. Deus faz revelações, mas as revelações não são tão precisas. Quase que só faltou dizer aqui a hora, o dia e a forma como eles iam vestidos. Realmente a lição até nos diz aqui, era como se George Washington viesse anunciar que o general Dwight Eisenhower ia libertar a Europa em 1945. Estamos a falar de George Washington, que viveu, portanto, em que teve um papel preponderante na independência dos Estados Unidos. Era o mesmo que tivesse dito no dia da independência, em 1776, 4 de julho, ter dito, atenção, que daqui a 146 anos a Europa vai acabar por ser libertada do jugo nazi do general Eisenhower. Se calhar toda a gente diria, mas como é que é possível, não é? No fundo foi o que aconteceu aqui. Por isso, há muitos que dizem que, portanto, esta esperança antecipada de que o povo seria libertado por um homem cujo nome já estava predito, teria sido escrito por um Isaías diferente. Claro que nós não queremos isso, até porque a própria Bíblia nos ensina que não é assim. Não é? Existem muitas mensagens através da Bíblia que nós conseguimos perceber que efetivamente Deus não adivinha. Deus sabe, Deus revela, e por vezes tem que revelar as coisas de uma forma muito precisa. Não nos esqueçamos que Ciro tinha que ouvir esta profecia. E eu imagino e tenho praticamente a certeza absoluta de que Isaías, Ciro, quando ouviu esta profecia, ficou impressionado. E tanto que assim foi, que se nós lermos Esdras, capítulo 1, e os irmãos podem ver Esdras, capítulo 1, em que é feito o édito que vai libertar depois o povo de Israel, hão de ver, ao longo de todos os versículos, a forma como Ciro atuou. E ele diz mesmo, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia,
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino. Assim diz Ciro: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é Judá. Que há entre vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é Judá, e edifica a casa do Senhor Deus de Israel. Maravilha. Como é que um pagão, como é que alguém que não conhecia Deus, que cresceu toda a sua vida de criança, jovem, chegou à idade adulta, toma contacto com Deus e acaba por dar esta prova, este manifesto de fé. Jesus também, quando pregava a mensagem, teve episódios brutais, de experiências em que, dentre pessoas que supostamente não teriam a fé judaica, digamos assim, não tinham o conhecimento das profecias sobre o Messias, pois essas pessoas foram inspiradas naquele momento pelo Espírito Santo para dizerem verdades sobre a autenticidade do Filho de Deus. Aquele que estava ali na frente deles, portanto, daquelas pessoas, era, na verdade, o Filho de Deus. E essas pessoas deram provas ali naquele momento, assim como Ciro deu através deste édito. Os irmãos depois leiam, portanto, até ao fim, porque ainda tem mais alguns versículos, mas neste capítulo 1 de Esdras nós podemos ver aqui o quão Ciro foi impressionado pela mensagem e, claro, culminou na libertação do povo. Daí este paralelismo. Portanto, Ciro acaba por ser um tipo de Jesus aqui, ou seja, é um libertador. Ele liberta o povo físico de Israel e a partir daí, quem quisesse, como os irmãos puderam ouvir, podia ir para Jerusalém para reedificar o templo. E podem ver no resto dos versículos que eles acabaram por levar todos os utensílios que lá haviam. Tudo. Uma riqueza brutal que Deus tinha dado. E ele próprio diz: Deus deu-me todas as nações. Posso fazer aquilo que eu quiser. Mas ele tinha o conhecimento que Deus queria que ele fizesse aquilo, que era que o povo voltasse novamente para o servir a Israel. Bem, o povo acaba por ter toda esta missão, fazer tudo o que realmente Ciro indicou no édito, foram reconstruir o templo. Mas eis-nos chegado aqui uma parte da lição que ficamos a pensar o que é que será isto? Um servo magoado e sofredor. Já vimos quem era o servo anónimo, já vimos quem era o servo nação, falámos agora do servo persa, Ciro, mas agora entramos no capítulo 49. E alguns, se calhar, poderão pensar, se calhar voltamos a falar outra vez do servo-nação. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas da minha mãe, fez menção do meu nome, fez a minha boca como uma espada aguda, e com a sombra da sua mão me cobriu e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. Bem, tu és meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Bem, tu és meu servo e Israel. Mas estamos a falar de um servo individual, estamos a falar de um servo coletivo. Mas há aqui algumas indicações neste capítulo e nestes primeiros versículos que eu li que se calhar já nos dão alguma indicação. Há aqui um sinal muito importante. Faz da sua boca uma espada e diz que será glorificado nele. Bem, se é assim, possivelmente, pelas indicações que nós temos ao longo da Bíblia, depois, já estamos a falar novamente de um servo individual. Eu gostaria de ler aqui Mateus 1:21, que é a mensagem do anjo a José e que acaba por nos dar o mote para todos os evangelhos e o mote da salvação. E ela, a Virgem, a tua mulher, isto era o anjo a falar com José, dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus. Porque quê? Ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nome Jesus, e os irmãos sabem que na Bíblia todos os nomes têm um significado. Não há nome nenhum que não tenha significado. E eles são todos colocados com uma exatidão precisa daquilo que vai ser a vida da pessoa.
Até porque hoje em dia, se nós formos a qualquer lugar, portanto, no Médio Oriente, a primeira coisa que desejam saber é como é que nós nos chamamos e o que é que significa o nosso nome. E muitas vezes nós não sabemos o que é que significa o nosso nome. Mas Jesus, o nome de Jesus, significava o quê? O Senhor liberta, o Senhor salva. Mas é engraçado que o anjo poderia ter dito assim: Ele dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque o Senhor salvará o seu povo dos seus pecados. Mas não é isso que ele diz. O anjo diz: porque ele, o menino, salvará o seu povo dos seus pecados. E é isso. E é aqui que começa realmente esta missão do servo magoado e sofredor. Ele acaba por ter que assumir o papel de Israel, e por isso é que diz aqui no versículo, e que pode causar alguma confusão, e que diz assim: tu és meu servo e és Israel ao mesmo tempo. Mas é um Israel espiritual. Já não estamos a falar aqui do Israel físico. O Israel físico ficou lá atrás, foi aquele que falhou, foi aquele povo que falhou. Não estou a dizer que nós somos melhores do que eles, mas foi aquele povo que falhou. Foi aquele povo que se entregou constantemente à idolatria. E a idolatria, se os irmãos pensarem um bocadinho, às vezes podemos dizer assim: mas a idolatria não é nada. Mas é tão importante que é logo o primeiro mandamento da lei de Deus. Esta é que é a verdade: não terás outros deuses diante de mim. Esbarramos aí. Não precisamos de ir para os outros, porque já pecámos ali naquele primeiro. Portanto, este povo físico se entregou à idolatria imensas vezes. Às vezes até se serviu da idolatria para dizer que estava a adorar a Deus, quando foi com o bezerro de ouro. Como não sentíamos aqui Deus ao pé, então adorámos o bezerro de ouro quase como em homenagem a Deus. Mas não, Deus não precisa de representações. Por isso é que Deus nunca se mostrou fisicamente, para que não se percebesse qual era a forma. Porque é tendência do ser humano, é uma tendência à idolatria. E Jesus, que acaba por vir e diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ele aparece despido da sua divindade. Ele não aparece como Deus. Apesar de realizar milagres, ele acaba por dizer: atenção, não fales já disto, não fales daquilo. Não deem espetáculo. A missão dele não foi secreta, mas não foi uma missão de chegar e estou aqui, venham todos. Não foi uma missão espetáculo. Jesus acabou por vir servir quando ele devia ser servido. Mas ele tinha que nos ensinar a servir, porque só servindo é que nós aprendemos a ter humildade. Acima de tudo, foi isto que Jesus nos veio dizer. Nós podemos ler vários aspectos aqui da Bíblia. Eu leio João 9, capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Apocalipse 1,16. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de 2 fios. O seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Ele acaba por vir fazer o cumprimento daquilo que a nação de Israel tinha que ter feito. Ele acaba por vir demonstrar que é esta a missão: evangelizar. Ele traz a justiça aos gentios. Que justiça é essa? Ele traz a lei de Deus. Ele diz: atenção, é assim, cumprireis a minha lei, mas primeiro tens que me conhecer. Só depois de me conhecer é que amarás a minha lei. Nunca ao contrário. Não nos esqueçamos que ninguém é salvo porque guarda os 10 mandamentos. É precisamente ao contrário. Porque sou salvo, eu guardo os 10 mandamentos. Nunca nos esqueçamos disto. A lei de Deus existe para nos guiar. A lei de Deus não existe para nos salvar. Aliás, os irmãos podem perceber isso nas várias epístolas de Paulo. É a graça de Deus que nos salva, não é a lei. Agora os irmãos podem dizer: então, mas podemos servir sem a lei. Não, a lei existe porque nós temos que ter lei. Se não tivéssemos lei, não tínhamos referencial nenhum, fazíamos tudo o que queríamos. A lei serve para nos orientar. Assim como os cegos, como os irmãos esperam ver ali há pouco, os cegos têm as suas normas, as suas formas de se orientarem no mundo, porque não têm visão. E nós muitas vezes somos mais cegos do que os cegos, porque com a visão que temos
não vemos os ensinos que Jesus tem para cada um de nós. E eu não queria acabar esta lição sem, embora não faça parte, mas não deixei de, hoje de manhã, quando preparava aqui sumariamente aquilo que havia de trazer, mas Deus traz-nos sempre mais qualquer coisa, gostaria de ler aqui, e com isto terminar a lição de hoje. Isto foi um incentivo que foi feito no tempo de Josué. Todos nós conhecemos isto. Praticamente não há irmão que não conheça, e talvez alguns amigos conheçam Josué 24, eu gostaria que lessem comigo o livro de Josué, no capítulo 24, no versículo 14 ao versículo 18. É importante ler isto, para nós entendermos qual é a nossa natureza e percebermos porque é que, por mais que o povo tentasse ser um povo santo, um povo eleito, por mais que Jesus, quando cá esteve, fizesse a missão que nós conhecemos e que está bem explanada nos Evangelhos, e o próprio apóstolo João diz, muitas mais coisas ele fez, que tudo o que ele fez não caberia na Bíblia, não é? Eu vou ler, capítulo 24 de Josué, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor. Isto é Josué a falar ao povo no fim da sua vida. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com sinceridade e com verdade. Deitai fora os deuses, a idolatria, a que serviram os vossos pais de além do rio e no Egito, e serviu ao Senhor. Atenção, Josué tem o povo todo reunido e está a falar ao povo. Isto é quase em responso. Mas se vos parece mal o servires ao Senhor, escolhei hoje a quem vez servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. O que é que ele diz? Esta frase é a mais conhecida de todas. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo disse, respondendo, longe esteja de nós o abandonarmos ao Senhor para servirmos a outros deuses. Porque o Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos fez subir a nós e aos nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, e quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos, e nos preservou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. E o Senhor expulsou diante de nós a todos esses povos, mesmo os amorreus que moravam na terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é nosso Deus. Pois, irmãos, olha, esta é a mensagem que eu deixo para nós hoje. Muitas vezes nós prometemos muita coisa a Deus. Prometemos que não, que o Senhor é o nosso Deus, não Deus. Oramos. Muitas vezes caímos de joelhos a pedir perdão, levantamos e estamos logo a pecar. Esta é a nossa vida. Mas nós temos que aprender uma coisa, assim como o livro de Isaías nos deu portanto, estas revelações sobre o servo. Nós temos que aprender a servir. E ainda olhando lá para a lição de sábado, que eu não li de propósito, a lição de sábado refere lá, e assim, não é necessário nós irmos para o estrangeiro. Nós podemos servir aqui ao lado. O nosso irmão, o nosso vizinho, uma pessoa necessitada. Servir faz-nos bem. Esta é a minha oração, é o meu desejo para cada um de vós que estáis aí desse lado. E um feliz sábado para todos.